Olá, alunos! Essa é a nossa segunda unidade. Começamos agora concepções e princípios da educação básica na modalidade EJA. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira unidade, letramento digital, que é, assim, um momento importante para o nosso curso. Eu acompanhei as trocas de vocês, as experiências, a interação ali no fórum, muita coisa legal, muita coisa bacana, muita experiência positiva. Então, vamos trazer isso para a nossa segunda unidade, tá? As orientações são as mesmas. Vocês devem ler o caderno temático nas páginas ali já separadinhas para você, que nós vamos precisar para essa primeira semana. Assistir a videoaula, os slides também preparados para essa videoaula vão estar disponíveis para que vocês estudem, quem quiser estudar de uma maneira mais resumida, mas não deixe de ler o caderno temático, tá bom? Temos um material complementar, uma entrevista muito bacana para vocês, assistam, tá? Ouçam no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, quando tiverem um tempinho, assistam que vocês vão gostar. E também temos um fórum avaliativo, vamos continuar as nossas trocas, nossas discussões, vamos continuar aprendendo uns com os outros. Aqui nessa primeira semana de concepções e princípios, nós vamos falar dos marcos legais, de todos os fatores pedagógicos, inclusive, que norteiam a EJA no Brasil, tá? E todos os avanços, todos os progressos aí que foram alcançando ao longo dos anos, desde que apareceu lá o direito ao estudo, né, lá na Constituição Federal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa ir acompanhando esse resuminho. E aí, vocês vão acompanhando comigo, ok? Opa! Aqui. Semana 1, Concepções e Princípios da Educação Básica na modalidade EJA. Lei de Diretrizes e Bases é a nossa principal legislação, né, específica para a educação. Então, a LDB 9.394/96, que estrutura o sistema educacional do Brasil. E aí, quando a gente fala em educação básica, o que a gente pensa? Que educação básica é direito do cidadão e dever do Estado. Onde é que a gente acha isso? No artigo 208 da Constituição Federal. Lá tem: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita, para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, é a parte que muito nos interessa, né? A EJA. Vamos lá? Educação básica no Brasil. A educação básica é dividida em 3 etapas, né? Então, temos aqui educação infantil, o fundamental e o ensino médio. E aí, depois vem as modalidades de ensino, que abrangem a educação especial, a escolar indígena, a educação do campo, escolar quilombola, educação profissional e o nosso foco, que é educação de jovens e adultos. Mas o que é a educação de jovens e adultos? O que é a EJA? A educação de jovens e adultos destina-se às pessoas que não concluíram seus estudos ao longo dos anos escolares, que compõem a educação básica, ou que, por algum motivo, não tiveram oportunidade de acessar esse nível de escolaridade. Vocês encontram isso em Brasil 96. Tá? Então, todas aquelas pessoas que, por qualquer que seja, né, quaisquer que forem os motivos, não puderam concluir a sua educação formal ou nem iniciaram, né? Por que a EJA se faz tão necessária? Então, quando nós vimos falar em EJA, quando ouvimos, quando nós vemos, né, em algum lugar EJA, o que nós pensamos, né? Por que ela é tão necessária? Será que há um público assim tão grande? Será? Vamos acompanhar aqui. Analfabetismo no Brasil. O IBGE, nessa matéria aqui de 22 de março de 2024, desse ano, gente. IBGE, 9,3 milhões de brasileiros ainda são analfabetos, e a grande maioria com mais de 40 anos. Ou seja, é um público muito grande, né? Não se trata de uma pessoa aqui, outra ali, são muitas pessoas que vivem aí sem a principal tecnologia, né? Que a gente tem há muitos e muitos anos, que é a escrita, né? A nossa principal forma de comunicação.
Imagine como é a vida dessas pessoas. Além de o mundo hoje já estar tão acelerado, tão tecnológico, né, tudo tão digitalizado, você ainda não saber ler, você não saber pegar um ônibus, escrever uma receita, deixar um recado, acompanhar uma notícia, né? Então, imagina como é viver assim, gente. Concepções da EJA no Brasil. Já que temos um público tão grande, tão específico, né, porque a gente não pode simplesmente pegar esses adultos e retornar para a escola, colocar eles junto com as crianças na série onde eles pararam, né? São completamente diferentes, a questão do planejamento, dos objetivos, a infantilização mesmo, né, da educação dos pequenininhos para a educação dos adultos. Então, a gente tem que considerar uma série de coisas, e por isso as concepções da EJA trazem. Primeiro objetivo, inserção social, escolarização e resgate da cidadania. Então, não é aprender a ler por aprender a ler, né? Tem muita coisa envolvida nisso. Um planejamento didático que considera as características dos protagonistas da EJA, ou seja, conhecer o seu aluno, conhecer a quem você está destinando esse planejamento, né? São adultos que trazem uma bagagem, uma história de vida, eles não estão ali como uma página em branco, né? Eles têm muita história, muitas frustrações, muitos medos, anseios, sonhos, objetivos, né? Então, a gente tem que considerar toda essa história, toda essa bagagem, todo esse conhecimento que eles já têm e experiência de vida na hora de fazer o planejamento. Isso tudo para quê? Porque fomenta a emancipação desses alunos, né? É uma libertação, aprender a ler e escrever na vida desses alunos seria como uma libertação, fazer parte de uma sociedade de uma forma crítica, de uma forma justa, né, igualitária, poder concorrer a empregos, poder discutir, poder promover discussões das quais eles conhecem, eles leram, eles aprenderam, né? Então, tudo isso é possível através do estudo. Essa modalidade assenta-se em um compromisso histórico da nossa sociedade de promover formas para contribuir com a igualdade de oportunidades, buscando a justiça social, estando sua construção fundamentada nas disposições legais presentes na Constituição Federal de 1988. Então, o que nós já dissemos lá atrás, né, desde lá. A EJA no Brasil é consideravelmente influenciada por Paulo Freire. Paulo Freire, que todos nós conhecemos, sabemos aí do seu trabalho, e vamos ver um pouco mais sobre ele na unidade 3 e 4, tá? Depois a gente volta para falar de Paulo Freire. Por aqui, fundamentos legais da EJA, LDB artigo 2, traz que toda e qualquer educação tem como finalidade o desenvolvimento pleno da pessoa, a sua formação para o exercício da cidadania e a sua capacitação para o trabalho. Tudo que nós acabamos de ver, né? Educação de jovens e adultos também está na seção 5 do capítulo 2. Define que a composição de educação escolar se dá pela educação superior e pela educação básica, estando nela incluída a educação de jovens e adultos. O nosso foco aqui, a EJA. A evolução da EJA, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos que vocês vão ver mais esmiuçado no caderno temático, tá? Por isso é importante que vocês façam uma leitura. Aqui eu trouxe alguns marcos, né? Quando ela foi prevista na LDB, a Conferência Internacional, o Encontro Nacional de Educação, que foi no Rio de Janeiro, depois a Declaração de Hamburgo, o primeiro parecer do Conselho Nacional de Educação, depois os outras, né, outras resoluções do Conselho, e tudo que cada uma traz, cada uma ali inclui, né, traz de progresso, de benefícios, traz um olhar mais atento, mais carinhoso, mais, vamos dizer assim, mais responsável, né, vendo a EJA de uma outra forma. Bom, para concluir esta aula, as funções básicas da EJA, reparadora, qualificadora e equalizadora. A primeira delas, como o próprio nome diz, busca uma reparação da realidade, busca assegurar o direito a uma escola de qualidade, direito à educação, direito aos estudos a todo ser humano. A qualificadora tem como objetivo preparar mais para o mercado de trabalho, uma formação mais voltada para o profissional e o tecnológico. E a equalizadora, que fala sobre a cobertura desses trabalhadores, né? Essa cobertura da EJA que chega a tantos segmentos, dona de casa, aposentados, migrantes, todos aqueles que, por qualquer que seja o motivo, não puderam
concluir os seus estudos, não puderam iniciar, né, seus estudos de repente, ou permanecer, começaram, não conseguiram permanecer na escola. Então, essas 3 funções básicas da EJA, você vai encontrar também no caderno temático, ali mais detalhado, para que você possa se aprofundar nos estudos, ok? Por isso é importante que você leia as páginas indicadas, acompanhe a videoaula, os slides e por esta semana é isso, pessoal. Eu espero vocês no nosso fórum avaliativo. Até mais.